Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, o professor Água do Instituto Água Sustentável, e esse é o nosso programa Pompa, porque o mundo precisa de água. As iniciais, Pompa. E nós temos sempre o prazer de trazer aqui pessoas que trabalham com o meio ambiente e com água de um modo geral, né, para ampliar o nosso horizonte de conhecimento em relação à água. E hoje temos um dia especial, trazendo aqui para vocês o José Matos Neto. O José Matos ele é especialista em sustentabilidade, investimento de impacto e desenvolvimento territorial, com mais de 20 anos de experiência nessas áreas, nos setores público e privado. Ele é mestre em Sociologia pela Universidade de Coimbra, certificado pela PNUD em Metodologias de Aceleração do Desenvolvimento e pelo BID em Análise de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável. Ele foi gerente de Relações Institucionais na Natura, é fundador e diretor da Via Floresta, anote o nome aí, Via Floresta, um hub de inteligência em sustentabilidade, investimento, impacto e desenvolvimento territorial, que visa desenhar e entregar soluções pautadas nos ODS, né, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e nas melhores práticas de ESG, apoiadas em tecnologias e métodos inovadores e disruptivos. Bem-vindo, prazer ter você aqui, José. Por favor, apresenta um pouquinho para o pessoal aí. Eu fiz um pequeno resumo. Se você puder contar a sua história para a gente, como é que um psicólogo chegou em sustentabilidade? Conta para a gente aí. Muito boa tarde, obrigado a todos, agradeço imensamente o convite, saúdo aí a todos os nossos ouvintes. Bom, Everton, como diria uma professora minha, né, eu comecei me degenerando da psicologia na hora em que eu parti da psicologia pessoal, de consultório, que foi o meu sonho no começo de carreira, para a psicologia de grupos. E logo que eu cheguei nos grupos, a primeira coisa que me chamou a atenção é que eu comecei a ser muito chamado para grupos que tinham algum histórico de vulnerabilidade, né? E aí começamos um trabalho no ano de 1997, 8 mais ou menos, com populações de rua e também com donos de pequenos clubes, né, familiares que tinham creches associadas. E a questão não era nem sobre a pedagogia, mas era a condição psíquica das pessoas, né, que estavam nesse trabalho e como é que elas viam as dificuldades do dia a dia, com tanta vontade de ensinar, mas com tanta limitação de recursos. Então, essa foi a chave que virou aí na minha carreira. E no começo dos anos 2000, eu também fui chamado pelo Sebrae para ser supervisor do programa Comunidade Ativa, que foi o que gerou, inclusive, a minha tese de mestrado. E no programa Comunidade Ativa nós trabalhamos com a construção de fóruns de desenvolvimento local. Tive a oportunidade de trabalhar em quase todo o Brasil com essa metodologia e aí pronto, aí não teve jeito, fui pego de vez para dentro do desenvolvimento sustentável. Mais recentemente, a especialização, recentemente, 15 anos, a especialização em Amazônia, né? Olha que interessante, eu sou daqui, mas não comecei me especializando pela Amazônia, né? E aí, de 15 anos para cá, sim, olhando para o umbigo, né? Olhando para a própria casa. Muito legal o seu história. Quer dizer que você saiu da Amazônia e voltou para a Amazônia. Saí da Amazônia. Para quem não conhece, pensa que a Amazônia é só selva, é uma das melhores culinárias do Brasil, não é verdade? Opa, aí eu não tenho nem o que falar, né? E fora que aqui um grande conhecedor da Amazônia, que trabalhou aqui, né, um padre de Cachoeira do Arari, ele fala que a floresta também é regida pela ditadura das águas. Então, além de toda a mata, a gente tem muita água por aqui, né? Muita água. Então, tanto nos rios, no leito dos rios, como os famosos rios suspensos na Amazônia, né? Resultado aí do nosso processo único no mundo de evapotranspiração, de criação de nuvens de chuva, né? E aquíferos também, porque também tem E aquíferos, perdendo só para o Guarani, não é isso? Exatamente. Em tamanho, não é isso?
Exatamente, ou seja, Tá? água na Amazônia É é a casa engraçado, dela. não é um problema em termos de volume, mas é um problema em termos de governança, sem dúvida. Totalmente, totalmente. Nós vamos chegar a falar nisso daqui a pouco. Maravilha. Então, mas vamos falar. Atualmente todo mundo fala em ESG, né? As empresas estão preocupadas e correndo atrás de saber mais, adotar princípios, práticas para não perder investimentos e ficar fora do mercado. Qual a sua opinião sobre isso? O que a gente pode esperar para o futuro com o ESG? E conta para quem não sabe o que é o ESG. Bom, o ESG, que no Brasil, como a gente aportuguesa tudo, né, ficou ASG, né? Então, é Gestão Ambiental e Social, da governança ambiental e social, ou governança ambiental e social. No final das contas, é uma resposta que foi amplamente internalizada, está sendo internalizada pelo mercado, para que os princípios da sustentabilidade e da bioeconomia, e aí eu faço um parênteses, porque recentemente li um artigo brilhante do professor Ricardo Abramovay, onde ele fala que a bioeconomia ela não pode ser vista e não é uma nova área, né, da economia. Ele é um princípio ético, assim como eu acredito bastante que a sustentabilidade em toda a sua construção histórica, ela também precisa ser um princípio ético para ESG. E o ESG, ele mergulha um pouco mais na complexidade das organizações e faz um requerimento, né, uma palavra de ordem da ESG, de que você tenha clareza, que você tenha você deixe público as suas intenções em relação à sua forma de produzir, à sua forma de vender, à sua forma de estruturar a sua equipe, né? Então, os indicadores de ESG, eles não são uma mera coluna ali nos famosos dashboards gerenciais. Eles são agora princípios, inclusive, para nortear investimento em negócios. Então, é como eu digo, né? Voltando para o começo, eu acho que é uma roupagem nova, apesar de muita gente dizer que é completamente diferente da sustentabilidade. Eu ainda tenho as minhas ressalvas a essa coisa, mas eu acredito que é um caminho que o mercado encontrou para implementar mais rapidamente e de maneira mais qualificada alguns princípios de sustentabilidade e tornar isso parte orgânica do negócio, que eu acho que é a grande sacada do ESG, né, do movimento ESG. Eu concordo plenamente. É uma forma de você trazer para dentro do próprio negócio o princípio. E aí ele vai virar uma parte praticamente orgânica do teu business, né? Você vai a forma para... Porque senão você vai perder espaço no mercado. Essa Sim, sem dúvida. é uma lógica Sem muito, dúvida. muito clara. Agora, quando a gente fala, você falou de água, nós trabalhamos com água, né? E muitas vezes o pessoal pensa, está falando de água, a gente está só focado no E do ESG, né? Que é o ambiental, do Uhum. environment, né? Mas a gente não pode deixar de lado, claro, a parte social e a governança, porque a água está na vida de cada pessoa, né? Sim, Você pode falar claro. um pouco dessas duas áreas para a gente, fora só do ambiental, claro, e como que elas se relacionam com a água para as pessoas poderem entender como é que funciona? Claro. Bom, assim, a gente tem aí nós, humanidade, né, temos uma história profícua de tentar dominar todos os setores, né? Conseguimos domesticar os animais e tudo mais, mas isso não é o caso da água. Apesar da gente ter sistemas que são complexos, sistemas de irrigação, sistemas de esgoto, de saneamento, etc., etc., a água ela é um bem natural que a gente até hoje ainda acessa de maneira extremamente desordenada. E esse é um problema. Por quê? Porque não existe mapa para fazer isso de maneira totalmente correta, né? Então a gente se esforça com toda a tecnologia que a gente tem, mas em alguns momentos e por conta de alguns lugares no mundo não estarem no mesmo patamar de outros, e como a água se conecta, né? Toda a água do mundo ela está de alguma forma conectada, a gente tem implicações que transcendem as fronteiras iminentes ali do nosso consumo. Então, eu acho que uma das coisas importantes do fator social do ESG em relação à água é a forma como a gente a adquire, como a gente a acessa. Vou dar um exemplo aqui da Amazônia, né?
Aqui, Benevite, que é um município a 40 quilômetros de Belém, ele tem, é lá que reside a maior parte desse aquífero que a gente falou aqui um pouquinho antes, né, de começar a gravação, que é o segundo maior aquífero do Brasil, faz parte do segundo maior aquífero do Brasil. Alter do Chão é o nome do aquífero. O aquífero de Alter do Chão, exatamente. E, só para você ter uma ideia, lá tem 38 empresas de exploração de água. Nessa região, a gente tem uma característica da água, que é o seguinte: para a gente obter a outorga, eu sou obrigado a perfurar um poço até 100 metros. Sendo que, com 20, 30 metros, eu encontro água abundante, menos mineralizada do que a água de 100 metros, só que eu não posso acessá-la. Por quê? Porque senão eu posso comprometer os veios primários de acesso a essas bacias hídricas, a esses caminhos hídricos que a gente tem. Então, para que a gente acesse uma água de boa qualidade, a gente precisa ir até 100 metros e precisa desmineralizá-la. E aí nós começamos com uma questão, que é uma demanda que a gente tem aqui na região há muito tempo, porque ao desmineralizar, a gente usa produtos que, no final das contas, tornam ela não tão pura quanto poderia ser mesmo mineralizada. Então, existem alguns dilemas nessa prática. Eu acho que esse é um caso que ilustra bem aí o que a gente está falando. Por que é uma questão que também tange o social? Porque a economia faz parte desse grande bolsão, que são as nossas relações humanas. Então, essa decisão de explorar em grande quantidade, e por isso que algumas pessoas vêm para cá e dizem: poxa, a água da Amazônia tem gosto, né? Também, se você for para os Estados Unidos, pelo sistema de fluoretagem que eles têm lá, você vai ter o mesmo problema, sendo que a diferença lá é que você pode tomar pela torneira, né? E se você fizer isso aqui, isso é bastante concorrente a uma Bebias e aí uma estação por Giard e outras coisas. Então, eu acho que esse é um dilema, né? Nós temos um produto que é natural, nós temos chances de acessá-lo de uma forma mais barata, menos profunda, mas ainda assim precisamos ter mais trabalho, mais desperdício, mais investimento para poder fazer esse acesso de maneira correta. É verdade, é verdade. Mas a gente tem, só para continuar com o meu bate-papo, você que tem que falar, mas eu vou só falar um pouquinho. A gente tem essa preocupação, fizemos alguns trabalhos, a Bruna, que trabalha com a gente aqui, a Bruna Soldeira do Instituto, fez uma tese de doutorado nessa linha. Na verdade, a nossa ideia é fazer uma compensação hídrica para essas coisas. Então, você tem que ter tratamento, porque o problema de água é valor econômico. Ela é um bem importante, está em todo lugar, mas o preço da água ele é praticamente zero, ele é muito baixo. Só quando você pensar numa garrafinha de água é uma coisa, mas se você pensar na água usada para a indústria e para a produção, água que você extrai, se você fizer um poço, a tua água é praticamente sem custo, né? Sim. E aí, quando você degrada essa água, a gente sempre faz, você trabalha com indústria, tem algumas coisas que a gente não pensa com água. Por exemplo, você falou, para tratar uma água, você corre o risco de torná-la menos boa, vamos dizer assim, né? Pior. A gente tem uma possibilidade, por exemplo, você pegar uma água de um poço, usar na sua indústria e lançar num corpo hídrico próximo, você tem como legislação obrigação de lançar na qualidade do corpo hídrico. Ou seja, você tem uma licença para pegar uma água melhor, degradar um pouco a qualidade dela e lançar. Então, você tem uma permissão para poluir, né? Então, esse custo, e isso termina sendo um custo social. Essa é a história do ESG. Então, a gente está tentando fazer algum trabalho para trazer dentro do ESG uma preocupação além da lei, porque a lei permite que você tenha. A lei está cheia de buraquinhos, porque ela não pensou numa economia sustentável de longuíssimo prazo. Então, tem muito trabalho. Mas é na linha do que você falou. Bom, a gente vê isso, né? Que também é a própria ideia de circularidade da economia, ela também tem esses pequenos furos no seu tecido. Exatamente. Mas eu acho que o foco aqui é a intenção, e a gente tem que continuar batendo cabeça para que a intenção promova a mudança e a inovação.
Então, por exemplo, quando você coleta a água da chuva, se você quiser fazer um tratamento, você não pode usar, por exemplo, dentro de uma indústria, você não usa na área administrativa, você não usa para a área de dejetos humanos e assim por diante, né? No esgoto comum, mas você pode usar na fábrica. Então, quando você faz isso, o sistema de captação ele é muito mais caro do que o que ele traz de benefício de fato para o custo de produção. Ele é muito caro, ele ainda não fecha essa conta. Entretanto, uma das bases de ESG é isso: a gente não pode ficar focado apenas na legislação vigente sem ter a vontade de mudá-la, e também eu não posso ficar só no substrato econômico achando que eu preciso fazer tudo no preço mais baixo, mas ainda assim tendo uma grande... deixando aí esse grande custo social, como você fala. Então, eu acredito que precisamos melhorar a forma como esses sistemas trazem economicidade, mas não podemos desistir deles. Precisamos avançar e continuar usando e continuar fazendo captação de água da chuva e distribuindo. Então, um exemplo bem interessante que a gente teve aqui na Natura aqui no Pará, ela tem uma unidade de fabricação de sabonete. E aqui o tratamento do resíduo de fábrica, que é basicamente massa estéril de sabão e soda desativada, soda cáustica desativada, que é usada, se usa na fábrica soda 50% para fazer essa panificação. A Natura instalou lá o Jardins Filtrante, que é uma tecnologia em que você tem 3 lagoas combinadas em níveis de solo diferentes, para que com a gravidade você já diminua o uso de energia e você possa fazer o tratamento do efluente sólido e líquido que estão misturados, mas aí, pelo processo, eles são divididos. E aí, raízes de plantas consomem a parte sólida e a parte líquida ela vai por fricção, fazendo a filtragem até cair numa lagoa de bioindicadores. Depois disso, sim, avaliada, né, vai para o corpo coletor. E tem alguns resultados que são muito, muito interessantes em relação a isso. Mas, mais uma vez, certamente é um custo muito maior do que uma ETE simples, do que uma estação de tratamento de efluentes simples. Sem dúvida, sem dúvida. Então, mas tem as coisas, você mesmo sabe, se a gente ganha em escala, tudo no começo é muito caro. Perfeito. E a gente, com escala, você diminui o preço e você também provoca novas técnicas disruptivas. Muita gente pensando, se todo mundo tiver o conceito claro na cabeça, muita gente começa a pensar em solução e elas aparecem. Porque essa é a vantagem do ser humano ser inteligente. Muita gente pensando. Eu sempre falo, tem um professor amigo meu de gestão, que ele fala assim, como é que é? Hiperinteligência ativar, ele falava com os alunos. Todo mundo pensando junto no mesmo problema, alguma solução melhor aparece do que uma cabeça única. Né? É bem o que você falou. Então, as pessoas, você não pode dizer, não, nós não vamos fazer. A gente precisa estar com o conceito claro na cabeça, né? Porque aí as soluções vêm. Claro. E eu acho que é aí que a gente conta com ESG dentro do ambiente corporativo. Isso. E também como uma nova exigência do mercado, porque aí existe essa, digamos assim, nova obrigação, né? O ESG tem que passar, não vai ser mais uma exceção. A gente já tem a questão da sustentabilidade. Eu não abro mais nenhum negócio sem pensar minimamente em sustentabilidade, seja na forma que eu vou gerir a minha equipe, seja na forma como eu vou usar a minha água dentro do meu escritório, não utilização de copo descartável, cada um com a sua garrafa, cada um com a sua xícara, e esse é um movimento, né, que vai se ampliando, né, até chegar ao ponto de que o mercado exija dizer o seguinte, ó, essas soluções precisam ser aceleradas. E aí, quando o mercado dá esses recados, é isso que você falou, a gente pode não só ativar a superinteligência coletiva, como a gente pode também captar recurso para fazer as coisas acontecerem. Né? Claro. Concordo plenamente com você. No fundo, é um ganha-ganha, né? Dá trabalho, mas tudo dá trabalho. Não adianta ficar achando que resolvem por si só.
mas não podemos ser xiitas de estancar a produção. Esse é um Não, problema, né? Você tem que manter a de produção. maneira nenhuma. Não, não, de Esse é maneira nenhuma. esse é um raciocínio equivocado que as pessoas tendem a ter. Temos que melhorar tudo, e dá para melhorar. Dá para Sim, melhorar. foi um pouco da minha escolha profissional também, de voltar para a Amazônia, porque eu acho que o diálogo aqui ficou muito tempo travado. E ainda que eu não tenho, não tenha e não tenho a ideia de que vou mudar isso, né? Mas eu acho que esse diálogo com a iniciativa privada, com as universidades, né? Me deixou muito feliz, por exemplo, saber que você conhece aqui a Universidade Federal do Pará. Sim, Lá dentro agora a gente tem uma incubadora de empresas, a Universitec, né? E a Universitec ela tem essa vantagem. Fora que também já foi uma política de Estado, um ex-secretário de Estado que foi reitor também na UFPA, o Dr. Alex Fiuza, ele criou os parques tecnológicos. E o Parque Tecnológico do Guamá, que é aqui no centro, e é dentro da universidade. Ele tem um espaço para empreendedores e um espaço para laboratórios. Então, é o caminho onde universidade e empresas privadas vão poder dialogar essas novas soluções, esses novos pactos para trazer em escala soluções de ESG para a humanidade, porque no final é isso, né? O ESG ele não está aqui a serviço só da produção, ele está aqui a serviço da vida. Por isso que eu acho muito pertinente, atual e necessária essa fala do Abramovay, dizendo que a bioeconomia é uma economia que tem que ser pensada para a vida, né? Não para concentração de recursos, não para, enfim, essas outras todas coisas que a gente sabe, né? eu concordo, concordo. Mas o ESG, ele tenta instrumentalizar, fazer funcionar e não, né? Exato, Essa é a exato. E ideia. aí é necessário, né? Assim, não vai ter corporação no mundo que consiga trabalhar com isso sem medir, sem criar indicadores processuais, sem colocar isso nas metas dos colaboradores, né? Para que realmente isso vire, como a gente falou no início, um processo orgânico dentro da organização, né? Sim, sim. Você mencionou, no caso lá do aquífero da cidade, que tem as 38 Benevides. Benevides, que tem 38 empresas de água. De fato, a gente pensa nisso, uma indústria usa água, ela coloca seus postos dentro da própria indústria, ela usa água, mas ela sempre tem um efeito na hidrologia local, em como o ciclo da água na região funciona, Claro. e ela então tem alguma participação, por exemplo, no caso de ESG, se, por exemplo, tiver algum problema de água e a população precisar da água, ela é obrigada a servir a população e a indústria pode parar de funcionar porque ela não previu um problema que é um problema social. Então, existem leis para prioridade de uso de água. Então, no caso da Sim. ESG em recursos hídricos, tem que trabalhar com a comunidade também, com a comunidade próxima, para saber qual a influência, para a gente poder fazer isso. Inclusive com comunicação com a comunidade, né? Sim, certamente. São, aliás, é um trabalho que o Instituto faz. A gente faz esse trabalho entre as indústrias e a comunidade, a gente faz essa parte de comunicação, porque é um trabalho difícil. E você, né, também está há muito tempo nesse tema, você sabe que nós temos ainda as dificuldades de que nem todas as legislações conversam entre si. Então, como um dispositivo semelhante ao da educação, nos anos de 2016 para frente, começou-se a municipalização do meio ambiente. E aí eu tenho a transferência, né, da outorga de liberar as licenças de funcionamento, tratando de todas as licenças para os municípios. E isso já trouxe problemas que eu tive que enfrentar dentro da indústria, né, pessoalmente, porque eu era o Relações Institucionais da empresa, e hoje, dando consultorias a município, você vê que são pouquíssimos os municípios que estão ligados nessa necessidade de ter essa discussão interna. É verdade. Mas aqueles que já estão fazendo isso trazem alguns indicativos interessantes. Por exemplo, aqui, né, no próprio município de Benevides, já existe um estudo que está sendo feito para a lei de gestão hídrica municipal.
E como é que isso, eles já estão em contato também com o governo para que a taxa de utilização hídrica seja totalmente passada para o município, e o município vai responder a isso com um sistema de acompanhamento, de desenvolvimento de projetos para garantir o não assoreamento dos braços de rio, para garantir a vida das nascentes, dos olhos d'água e assim por diante. Então, começa-se aí a ter um diálogo, né, entre o público e o privado também para isso, porque como consultoria, o privado ainda está na frente do setor público. Sim. Em relação à capacidade de conseguir informações e obter dados mais precisos, porque tem mais mobilidade de recursos, tem mais prontidão de execução, né? É bem mais ágil sempre, não tem o que discutir em relação a isso. Você falou um caso da legislação, a gente tem um trabalho, eu fiz um trabalho junto com a professora Luciana Cordeiro, da Unicamp de São Paulo. A gente resolveu, porque tem a água subterrânea, ela não é federalizada, ela é dos estados, né? Então, a dominialidade é estadual para a água subterrânea. Então, a gente resolveu fazer um compêndio de legislação de água subterrânea. Tomamos essa tarefa. Legal. Para distribuir, está no nosso site lá. Que tarefa, hein? Que tarefa. 5 volumes a gente chegou. Uau. Imagina a quantidade de coisas. Nós também ficamos pasmos, não acabava nunca, né? Porque cada lugar tem a sua. Né? Sim, cada lugar tem a sua, imagina. Então, a gente dividiu por regiões do país para poder fazer os volumes, porque ficou um negócio tão alentado, impressionante. Mas pelo menos você consegue achar as legislações num lugar só para começar. Já ajuda. Né? Mas é o que você falou. Imagina alguém querer comparar as legislações, aí complica. Não tem, né? Assim, e aí a gente se especializa. Aqui na Amazônia, pelo menos, uma das formações que eu tive que fazer autodidata é o de mapear o sistema onde os players locais precisam se encontrar para a gente desamarrar coisas na ponta, entendeu? Por quê? Porque cada um é dono de um pedaço do trem, como gostam os mineiros, né? Então, mapear isso e ter isso num programinha, numa coisa, a gente montou uma tabela de Excel com tudo isso, onde a gente tinha alguns dados também, que eu já falei com essa pessoa, mas e aí, o que ele me deu de resolução? Então, a gente fez isso internamente e isso ajudou muitíssimo, porque no final das contas tem também o seguinte, a legislação, ela não se mobiliza sozinha. Ela precisa dos fiscais, ela precisa, né, da infraestrutura jurídica, ela precisa de uma série de coisas. E uma das coisas que a gente identificou, que é muito interessante aqui também na região, é que os grupos técnicos do Ministério Público tinham uma atuação muito peculiar aqui nessa região, porque tem toda a sensibilidade da floresta e tudo mais, então a gente percebeu que eles são muito mais ativos aqui nessa região do que em outros cantos. E aí, uma das coisas era, não vamos falar, porque senão o MP prende a gente vai sair da sala algemado. E aí a gente viu que não é verdade. Então, eu acho que uma das coisas que a gente precisa também é combater esse erro, né, que é um erro crasso de achar que uma instância pode te bloquear, quando, na verdade, eu acho que se você encontra a pessoa certa, a divisão certa para fazer, está todo mundo aberto ao diálogo. E isso foi muito, muito prudente, eu acho que da nossa parte, e foi muito profícuo também, porque o Ministério Público ajudou bastante nas questões aqui, orientando e, óbvio, cumprindo seu papel de fiscalizar também, de estar junto, né? Sem dúvida. Eu concordo com você, concordo. O Ministério Público tem que cumpre em grande parte e tem que cumprir essa função porque ele é extremamente importante sim. Nessa parte aí. A gente está falando de água aqui, a gente vive mesmo em lugar que tem muita água, como Belém, você já falou aí, mas a gente também tem crise hídrica, porque o problema é ter água potável, ter água no lugar que você precisa, na quantidade que você precisa. Então, a gente vive atualmente uma crise hídrica muito grande, porque está sendo também parte da crise, né, das mudanças climáticas. Então, a crise climática é uma crise hídrica. O MapBiomas mostrou a diminuição da superfície hídrica brasileira
impressionante, 15% em 35 anos, mais ou menos. Isso é altíssimo, né? Altíssimo. Como é que você vê isso que pode ser trabalhado dentro da ESG, por exemplo? Olha, mais uma vez, eu acho que esse convite do mercado vem muito a calhar, né? Então, eu fiz parte eu fui o coordenador de um trabalho que o Instituto Ethos fez para a COP26, que foi a NDC empresarial. Então, só falando rapidinho, NDC são as contribuições nacionais, né, que todos os países têm que declarar e deixar público para o Acordo de Paris. Então, a gente fez isso. E uma coisa que surgiu muito fortemente foi o interesse das empresas em rever todo o seu processo de uso hídrico. Então, não só disso, mas também de todos os outros componentes, emissão de gás carbônico e assim por diante. Então, eu acho que essa conversa, o que a gente pode fazer é, primeiro, ter dados sempre atualizados. Hoje, o governo federal tirou do ar, por exemplo, a escala de emissões por setor. E também um total contrassenso mundial, né? E também a gente tinha, localmente, pelo menos, depois que eu comecei a me dedicar mais para a água, eu usei bastante a companhia, sempre esqueço a sigla, a Companhia de Avaliação Mineral, como é que é? CPRM? CPRM. É o serviço... CPRM, Mas, ó, você não vai errar mais. Chama Não, ele não vou. Serviço Geológico do Brasil. Pronto, então, o Serviço No Geológico do mundo Brasil... inteiro, só um detalhe, desculpa interromper. No mundo inteiro, isso se chama Serviço Geológico. E no Brasil, não sei por que tem um a gente... histórico, virou companhia de pesquisa. Então, quando eles se apresentam, até o pessoal da CPR, quando eles se apresentam no exterior, ele fala, eu sou o Serviço Geológico do Brasil. Aí o cara, para não dar complicação, né? Você pode ver que na CPRM eles já também estão colocando Serviço Geológico do Brasil. Sim, sim. Bom, e aí eles tinham um mapa de como é que as bordas dos rios da Amazônia estavam sendo afetadas pela utilização. Aqui é um estado eminentemente minerador também, com a segunda produção agropecuária, né? E aí, além da emissão de gás carbônico, aqui a gente tem um problema da emissão de metano, que é ainda mais danoso do que o gás carbônico. Então, a primeira coisa é manter, voltando à sua pergunta, é manter esses sistemas ativos, integrados e atualizados, para a gente começar a ver, a ter essa noção. E dentro das empresas e daquelas organizações que estão diretamente ligados, tanto na emissão, quanto na mitigação, quanto na fiscalização, a gente ter também fóruns, né, de discussão para a gente fazer isso orientado, acompanhado e seguindo determinadas metas também, para que isso não se perca no caminho. Mas uma das coisas interessantes que a gente viu lá, não só em relação a recursos hídricos, que inclusive nos ODS da ONU, né, aquele que falava vida do mar, vida marítima, né, está sendo modificado agora para vida sob a água, porque você não tinha os rios pensados ali. E muita coisa que chega no mar só chega lá porque passou antes pelos rios. Então, eu acho que essa proximidade também aqui na Amazônia levou a gente a ter isso muito em conta muito rápido. Então, ter os planos de mitigação de riscos hídricos, ter os planos de utilização, água de reuso, enfim, diminuir a pegada ambiental em todas as situações, mas principalmente nas questões de carbono e água, eu acho que tem que virar os principais objetivos, né, da gente. Você falou um ponto aí que é sob a água, que os rios devem estar incluídos. Vou só fazer um parênteses aí para você, que a gente tem um trabalho, né, eu publiquei aí no Estado de São Paulo, mostrando que, não foi o trabalho mesmo, mas foi um artigo só que a gente mostrou, 20% da elevação do nível dos oceanos é água de poço, que é bombeada, lançada no rio e está indo para o mar. Então, a gente está, de fato,
quando você usa água, quem vai para Belém, vê água para todo lado. Sim. Quem conhece, vê água para todo lado. Em Belém se usa muita água subterrânea, porque a água subterrânea é mais limpa, é mais fácil de tratar do que a Sim. água do próprio rio. E essa água, você já está colado no rio, também está colado no mar, essa água termina no mar. Sim, Então, a gente sim, sem está, de dúvida. alguma forma, secando. Esse é um dos motivos lá do Map Biomas, que a gente está secando, está diminuindo a superfície hídrica. Porque a água subterrânea alimenta os rios. Esse é o principal ponto. E isso é uma questão seríssima aqui também. Só para você ter uma ideia, o nosso principal nossa principal central de abastecimento de água potável para Belém, ela já está exaurida há 25 anos, que são os lagos Bolônia e Água Preta. Para você ter uma noção, que em 2000 eu era funcionário da Secretaria, antes, né, Secretaria de Meio Ambiente e Tecnologia, ou de Tecnologia e Meio Ambiente, e nós estávamos trabalhando no PPG-7, o famoso PPG-7 lá do começo dos anos 2000, o programa de gestão, né, ambiental. E o estado do Pará foi o primeiro estado que conseguiu fazer o seu serviço via satélite, o de captação dessas imagens e tudo mais. Então, uma das primeiras imagens que a gente fez de teste foi do Lago Bolônia e Água Preta. E aí, qual era o principal problema lá? Ação humana. As pessoas chegaram muito próximos da beira dos lagos, né? E aí, ação humana, dejetos, todo o esgoto e tudo mais. Então, a Sectan liderou e eu digo hoje que foi a honra de estar nesses lugares na hora certa, né? Para viver esses modelos de mudança. Então, nós tivemos assim que mudar famílias, tirar famílias de determinados locais, fazer o redirecionamento dessas famílias, o reassentamento programado dessas famílias, né? Que é algo também que no mundo inteiro, principalmente perto de rios, as pessoas estão discutindo, né? Rios da Bélgica estão com esse problema, rios da França estão com esse problema, então a Austrália, né? Então assim, todo lugar do mundo, eu acho que está essa proximidade do contato humano junto com as fontes de água, né? Isso é uma relação explosiva, né? Uma relação bastante Foi complicada. muito boa, mas com a quantidade de gente que tem hoje no planeta, Exato, o exato, raciocínio tem que ser diferente, é verdade. exatamente, assim. É legal. Vou fazer uma pergunta interessante. Conta aí da Via Floresta. Como é que te levou a criar a Via Floresta? O que é a Via Floresta? O que você faz com isso? Qual é o trabalho, programa? Dá para a gente Legal. plantar água? Opa, se dá, se não dá. Ora, a gente fura poço e a gente controla a qualidade de água para os ribeirinhos. Já vamos estar fazendo uma grande coisa. Mas eu te conto. Eu acho que nesses últimos 20, 25 anos que eu venho trabalhando aqui, como eu te falei, né, eu cheguei na sustentabilidade pelo viés social, não foi pelo viés ambiental. Então, foi sempre escutando os danos que o desequilíbrio ambiental, o desequilíbrio econômico causa nas pessoas. E, por conta disso, como que as relações locais elas se deterioram ou se reorganizam para dar respostas mais positivas aos seus desafios. Esse sempre foi meu interesse. Então, a Via Floresta, eu comecei a perceber o seguinte, ó, duas coisas começaram a chamar a atenção. Esse interesse renovado sobre os conhecimentos tradicionais dos povos da floresta começou a chamar a atenção, por quê? Não só para indicar locais onde existem frutas, polpas, árvores, resinas, enfim, que podem atuar na indústria. Eu vim de uma indústria cosmética, foi a minha última experiência. Já vim de indústria de mineração também, que não tem o cuidado todo com a natureza é completamente fora do ciclo do projeto, não tem muito essa questão, mas o que a gente começou a perceber é que esse interesse maciço, ao invés de colocar o comunitário no centro das decisões, estava periferizando ele mais ainda. E, além disso, a questão, quando propriamente dita, do comércio de bens e insumos florestais não madeireiros da Amazônia,
E do Cerrado, que também já está com esse problema, também estava periferizando essas pessoas. Ainda que a lei da bioeconomia hoje no Brasil te diga que você tem que pagar 1% de repartição de benefícios, no final das contas, essa modelagem de mercado ela está completamente fora da mão das pessoas que produzem. Como digamos assim, a corrente última, né, dos 200 anos de capitalismo que a gente está vivendo. Ora, mas chegou a ESG, concorda? Então agora a gente tem que ver, inclusive, como é que estão essas questões lá na ponta. Então a gente resolveu olhar isso para a ponta. Então, olhando para a ponta, a gente percebe também duas grandes problemáticas. A primeira, falta de qualificação das pessoas, né? A gente já tem um sistema educacional que é completamente defasado, a gente tem o índice de defasamento de idade escolar para seriação é um dos maiores do mundo, aqui no Brasil, e na Amazônia é um dos maiores do Brasil, portanto, certamente a gente está na vanguarda, infelizmente, disso no mundo. E aí a gente percebeu o seguinte, mas existem espaços de conversa onde algum conhecimento pode e deve ser transferido para essas comunidades, da mesma forma como o conhecimento que elas têm para passar precisa chegar em outras cadeias de aproveitamento. Então, essa foi o estudo. Eu mandei várias pesquisas para mais de 500 pessoas no Brasil e no mundo, entre os anos de 2017 e 2018. Tive ótimas respostas. Então, duas coisas saltaram a nossa frente, né? Primeiro, o conhecimento tradicional é tão importante quanto o conhecimento da academia. Apesar de que os métodos de aquisição e os métodos de efetivação deles são completamente diferentes, como tem que ser. Mas eles têm um valor intrínseco muito forte, principalmente nesses lugares, e eu ainda quero transformar isso do empirismo para essa racionalidade mais científica, nesses lugares como a Amazônia, porque é isso que move o que um grande professor daqui, que é o professor Francisco, ele fala que são as economias invisíveis da Amazônia. Então, não é só porque ela não é oficial, é porque ele não tem o CNPJ, não, é porque existem mercados aqui que não cabem no modelo capitalista atual, mas que funcionam há centenas de milhares de anos, talvez, será. Milhares não, né? Centenas de anos, vai. Então, essa dificuldade toda, a gente começou a estudar. O que a Via Floresta faz? A Via Floresta está nesse lugar de identificar essas oportunidades que podem trazer ganhos financeiros e ganhos de conhecimento imediato para as comunidades locais. Como que a gente faz isso ainda hoje? A gente oferece consultoria para as empresas que querem vir comprar os insumos. Então, a nossa consultoria básica ela é assim, ó, quer comprar cacau da Amazônia? Quer comprar cupuaçu, castanha, etc, etc? Então, é o seguinte, ó, eu monto a cadeia para você, eu qualifico a cadeia de valor para você, mas essa conta não é da cadeia, essa conta é sua em nome do ESG. Ela vai ficar dentro do seu processo de governança de ESG. Então, você já vai chegar aqui no seu primeiro relacionamento, não vai ser compensatório. Você já vai criar uma estrutura, inclusive de receita, que seja baseado nessa sua relação mais consistente com a comunidade. E essa é uma primeira premissa. A segunda premissa é o seguinte, fazer capacitações mesmo, educar as pessoas, educar as empresas, porque uma das grandes reclamações que a gente tem aqui, Everton, é que as empresas, quando chegam aqui, não têm nem o tato de lidar com essas pessoas, que respondem por a maior parte, né, uma das maiores, 54% da área brasileira, e na Amazônia a gente não pode esquecer que vivem 38 milhões de pessoas. Então, essa é uma coisa. Não sei se eu compliquei muito para falar, mas é que realmente eu sou um apaixonado por essa coisa e a gente. Como eu te falei, eu sou fã de culinária amazônica e da Amazônia em geral. Já fui várias vezes para aí, fiz muita coisa para aí. Não só eu, mas a minha família gosta, as meninas gostam, a minha esposa, a gente vive sempre que atualmente com a pandemia não está ajudando. Mas tem, por exemplo, não é o caso daquela farinha, o arane, pegou uma farinha Tem, especial daquele local, não é isso? Que tem uma exatamente. e que dá para você trazer para o mundo da alta cozinha, por exemplo.
né? Exatamente. Eu acho que tivemos uma vitória recentemente, que a farinha mais famosa daqui é a de Bragança. E É. ela recebeu a denominação de origem. Então, é mais ou menos como champanhe hoje, né? Então, quando eu falo de farinha de Bragança, não é outra farinha senão a de Bragança. Isso é muito legal, porque mostra todo um esforço local daquele território, que é na região do Salgado, né? Do paraense, e que manteve aquele conhecimento tradicional na torra da farinha, na separação do tucupi, de maneira ancestral. E isso esteve no cerne dessa denominação de origem. Isso para a gente foi que trabalha, né, que conheceu esse trabalho desde lá, 25 anos atrás, hoje, isso para a gente foi uma baita vitória. Muito, muito legal. É de fato, É. é verdade. Tem uma coisa é conhecimento, você falou de acadêmico, outra é cultura. Cultura é um refinamento ao longo dos anos das melhores práticas, que é até hoje em dia as pessoas não gostam de usar isso, mas é um princípio conservador, né? As pessoas conservam o que funciona, sem Sim, sim, falar de política. Conserva o que funciona e passa para as gerações futuras, né? E como aquilo foi depurado, né? Se você traz uma cultura, algo novo, que acha que aquele conhecimento pode simplesmente varrer o que já existia, você pode sim. causar um problema grande. Então, essa relação que você está fazendo do Floresta é muito interessante, muito legal. Muito. Na época que eu trabalhei na Depará, nós fizemos, por exemplo, a identidade fitossanitária do tucupi, que é um substrato, né, da mandioca, quando eles preparam a massa para poder torrar a farinha. Então, essa retirada do tucupi, imagina, esse elemento da culinária, que já era reconhecido, que não tinha uma identidade fitossanitária. Então, as pessoas produziam isso da forma que queriam. Esse foi um passo que foi dado há 15 anos atrás, praticamente, para que hoje você conseguisse ter empresas daqui com CIF do tucupi, para você poder produzir ele dentro de características bastante específicas, inclusive com a quantidade de água exata, com a qualidade, com o tipo, né, fazendo uma análise da água que participa do processo. Então, essa é uma cadeia que é muito interessante. Eu acho que é um aprendizado para todos nós, aqui a cadeia da farinha, aqui na Amazônia. Sim, sem dúvida, muito legal. Eu já fui várias vezes visitar o local de fabricação, é bem interessante, bem interessante. Sem contar que até aquele equipamento, que eu não sei como é que é o nome que o pessoal usa para... O tipiti. Tipo, exatamente, é Tá. muito legal, que também é um negócio extremamente tradicional, né? Local. Sim. E já tentaram fazer aquilo, viu, Everton? Algumas universidades já tentaram fazer aquilo de nylon, de malha, não sei o quê. Não consegue o mesmo rendimento, não tem jeito. E nem o mesmo sabor. Exatamente. Não tem, né? Então, essas coisas são muito legais, são muito legais. E tem valor, né? Você só precisa trazer o valor de fato e valor econômico. Sim, sim, sim. Muito, muito legal. A gente tem aqui no nosso, a gente tem um projeto que chama Professor Água, que o objetivo nosso é levar informação sobre a água. Falando de levar informação, a gente tem uma dificuldade muito grande de trazer informação científica de forma simples e didática. E eu estudei, a gente tem trabalhado com isso no Instituto durante muito tempo, essa parte de informação, porque as pessoas, como a gente já viu, essa parte do conhecimento que elas desenvolveram, da cultura, ela já tem vários dos conceitos dentro de si que ela aprendeu ao longo da vida. Só que se a gente não usar o conhecimento dela, né, não trabalhar junto e ela nos mostrar como ela sabe, fica muito difícil de transmitir. Sim. Né? Fica muito difícil. Então, a gente trabalha nesse sentido aí. Os nossos focos são, além de, eu já te expliquei, mas são crianças, adolescentes. Você acha possível a gente falar para criança e adolescente dos princípios de sustentabilidade e ESG? Olha,
eu acho que é mais negócio falar para eles do que falar para os adultos, viu? Sinceramente, eu acho que... por quê? Porque estão na fase de modelagem de comportamento, né? Então, muitas coisas que você transfere, que você conta, que você divide com crianças e adolescentes, vão diretamente para o centro de replicação deles, né? Então, passa a ser algo que... vou te dar um exemplo, né? Uma colega nossa que trabalhava aqui, chegou a trabalhar com a gente no comecinho aqui da Via Floresta, mas que eu já acompanho há muito tempo, ela é super preocupada com isso, desde muito antes das coisas, ensinava muito para os filhos dela. Uma vez a gente foi para um sítio que eles têm, e o gurizinho dela, isso já faz muito tempo, o guri dela é de 5 anos, tava comendo lá e tal, e tinham embalagens de PET, né? E aí eu falei assim, poxa, fulana, eu não sei onde jogar isso. Aí ele se levantou, tio, deixa que eu te mostro. E me levou até o local da coleta seletiva. Aí eu falei assim, nossa, que legal, hein? Aqui vocês fazem coleta seletiva? E ele me perguntou na naturalidade, vocês não fazem? Então, é uma coisa que não fazia sentido para ele. E esse estado de replicação aqui é fantástico. Então, eu acho que... Levou uma da criança, né? Então, é aquilo, né? Você abaixa o vidro e joga alguma coisa pela janela. Papai não faz isso, que a professora disse que é feio. Então, você também tendo essa resposta, a criança, pela pureza, pela clareza com que ela fala, pela forma mais sem barreiras com que ela acessa diretamente os teus campos mais escondidos. Aqueles que você tem vergonha de replicar. Então, ela vai direto naquilo e te diz assim, olha, meu, é o seguinte, não está fazendo isso legal, e se te incomodou é porque tem que te rever. Então, a criança tem esse poder, né? Então, assim, não só eu acho que é possível, como eu acho que é necessário que cada vez mais nós coloquemos esses temas transversalmente nos currículos escolares, tá? E para isso, inclusive, uma das propostas mais legais que eu já vi são as sequências didáticas, onde você pode falar sobre qualquer tema em qualquer disciplina. É mais ou menos o seguinte, olha, Pedrinho tem 5 laranjas e dá 2. Quantas ficam? Ficam 3. Você sabia que a laranja é um cítrico que não sei o que, não sei o que, não sei o que, e que o Brasil é um dos principais, e aí você vai adicionando outras informações transversalmente àquele negócio. Você sabia que você não pode regar muito, você não pode regar um cactus, você não pode, porque ele tem uma característica assim, isso vai trazendo elementos que servem para a estrutura cognitiva da criança, né? E certamente vai fazer adultos muito mais conscientes do que a minha geração, do que a nossa geração. Imagina. A minha, aliás, a gente está trabalhando, está fazendo tentando trabalhar junto, a gente já está estudando isso, com o Planeta.com da Silvana Gontijo. Ela faz exatamente... que legal, conheço. Você conhece, então? Conheço. Então, essa ideia. Ela fez aquele trabalho com os rios lá no Rio de Janeiro, né? Então, tem várias áreas que são próximas, que tem bastante sinergia. Então, a gente está tentando unir esforços aí. Os objetivos nobres são comuns, né? Então, dá para a gente conseguir trabalhar. Muito legal. E deixa eu só falar, interessante conversar com você, que você vê o psicólogo lá atrás falando, né? Não me abandona, né? Assim, foram 6 anos trabalhando com isso. Não, de consultório eu tive 12 anos de consultório. Eu era freudiano ortodoxo, daquele de só falar quando tinha alguma coisa interessante para falar. Quanto tempo eu perdi, assim, eu te confesso. Hoje eu sinto isso. É muito mais legal trabalhar com grupo, trabalhar com muita gente, trabalhar dividindo ideia, fazendo, sabe? Pegando na massa, assim. Eu sinto isso, pelo menos, né?
Eu gosto bem mais. Mas hoje mesmo a gente estava conversando que, mesmo na área técnica, muita área técnica é psicológica de grupo. O cara, ele não percebe a tua informação se ele não estiver psicologicamente envolvido com. Sim, certamente. Então, tem conhecer de psicologia ajuda, com certeza. Essa questão da motivação, né? Assim, você não motiva ninguém, você ativa laços de motivação. Você ativa gatilhos onde faz com que aquela pessoa se interesse mais ou menos por determinado tema ou situação, né? Então, acho que os profissionais de ESG hoje, eles têm que ter um quê de psicólogo mesmo, porque descobrir dentro das suas comunidades, dentro das suas empresas, que tipo de postura está mais pronta para eu atrair para esse modelo, é um desafio, é um baita desafio, né? Porque nem todo mundo, tem muito greenwash aí, né? Tem Sim, é muita fácil. lavagem verde, é só discurso e Mas sabe o que não eu vejo? funciona. Eu também vejo bastante isso, mas tem muita gente que faz um greenwashing até meio por falta de boa informação. Muitas pessoas fazem um greenwashing Isso até, é verdade, isso é até verdade. achando que está fazendo alguma coisa legal. Tem muita gente que vai na má intenção total. Ele quer parecer legal e tem certeza que não está fazendo direito. Mas tem muita gente que está mal informado e precisa de um esclarecimento, porque ele está bem intencionado. Então, a gente tem que trabalhar isso em todo mundo, né? É o que você falou, o conceito tem que estar claro. E aí eu acho que também é um outro serviço positivo que o ESG tem prestado, porque ele tem ativado isso com muito mais vigor do que outros temas, tá? No próprio marketing das empresas. Não por outra razão, a gente percebe muito que as empresas que são altamente engajadas em sustentabilidade, ESG, o caminho que elas usam para demonstrar os seus trabalhos é a contação de uma história. Então você pode ver que tem muitos elementos humanos nisso. Você pega a história do fulano, que é de uma comunidade. A Natura faz muito isso. Olha, fulano de tal, que é de uma comunidade de mulheres aqui da Amazônia, que trabalha com chocolate, não sabia para onde colocar a sua produção de cacau. Então está vendendo para a Natura, porque mostra o propósito, mostra uma coisa. Então, hoje, esse tipo de história não pode ser mais contada sem um fundo realmente aderente, com consistência, com resultado. Está mais difícil, eu acho, também para o marketing fazer greenwash. Eu acho que esse é um fator positivo também. E de certo, tem gente que faz por má informação, às vezes mal intencionada mesmo, né, de terceiros que vendem produtos e vendem soluções que, no final das contas, não são aquilo que se está imaginando, né? Verdade, verdade, concordo plenamente. O nosso tempo está chegando no final aqui. Como é que você acha? Tem jeito a gente trabalhar junto via Floresta e Instituto Água Sustentável? Porque eu estou Já trabalhando estamos, já estamos, já muito estamos legal, fazendo. como a E gente puder. começamos com a principal coisa, porque eu também sou professor há 15 anos e hoje eu dou aula minha principal dedicação hoje é para um curso de ESG, especialização na PUC do Paraná. Então, eu acho que a gente já começa fazendo isso porque aqui a gente está, no final das contas, estamos educando, né? Não é, professor? Esse é o nosso objetivo. Se É puder te isso. ajudar junto com a universidade, lá, eu vou te convidar para com a Federal do Pará para você participar com Vamos, por mim, Bruna já fica à sua disposição para a gente ver uma agenda, porque a ótimo. gente vai começar a investir mais forte na questão hídrica aqui, viu, Tá bom. Everton? Então, A eu gente está acredito que a gente tem muita coisa para conversar, sim. A gente está lançando agora um curso de gestão de recursos hídricos pela Federal, um curso de extensão. Bem legal, bem legal. Ótimo, Vou convidar para fazer uma palestra ótimo, do grupo, para você conhecer, é bem legal, bem legal. ótimo. E a chamada está aberta agora? Está aberta, está aberta. Eu vou te passar os dados aí. Vou te Passe, passar. por gentileza, porque eu quero muito, quero muito. Assim, essa é uma das áreas que E a eu gente, então, preciso conhecer mais. Eu preciso muito estudar. está liderado pelo grupo da Federal do Pará. É Que legal. maravilha, que maravilha. E aí você pode conhecer diretamente as pessoas todas daí, que já vai te eu conheço, as pessoas que a gente está trabalhando são as pessoas que estão há muito tempo aí, conhecem todo mundo, vão te abrir um monte de porta, vai ser muito legal. Que Se você já maravilha. tiver se você já não tiver todas as portas, Quero, com certeza. Estou super à disposição.
Tá ótimo, então. Então já temos uma agenda aí, tá bom? Maravilha. Então, por favor, faça suas considerações finais, por favor. Obrigado por tudo, foi uma excelente conversa. Parabéns pelo teu trabalho. Estou feliz de ter tido você aqui com a gente. A gente vai fazer uma grande divulgação do teu trabalho. Muito sucesso pela frente aí, que você está no caminho muito maravilhoso para as Que pessoas conhecerem. bacana. Obrigado. Eu agradeço demais. Eu acho que a melhor consideração que eu posso fazer no final é que a gente não desista nunca de ensinar, né? Não é porque o mercado está dizendo sim ou não a alguma coisa que a gente tem que seguir por aí. É uma área que, apesar de já ter alguns cursos próprios para isso, é uma área que não forma profissionais senão na labuta, não tem jeito. Então, quem tem interesse de trabalhar com ESG tem que se meter e tem que meter o pé na lama, não tem outro caminho para fazer isso. E eu acredito que a água, se a gente não cuidar bem, pode ser muito bem o tema da nossa terceira guerra mundial e a gente não quer que chegue Não. a acontecer. Então, precisamos muito de racionalidade, de tranquilidade, mas também de qualificação, de capacitação e de trabalho em cima da gestão e da gestão hídrica. Muito legal, obrigado a todos. Nós tivemos aqui o José Matos, ele fez uma apresentação muito legal. Eu recomendo vocês que visitem o site da Via Floresta, nós vamos deixar o link aí para vocês, tá? E visitem as páginas das redes sociais, curtam, façam esse trabalho florescer, porque é um trabalho muito legal. Muito obrigado. Maravilha. Vai se encontrar no caminho aí, tá bom? Um abração, Com obrigado. certeza. Grande abraço. Obrigado, pessoal. Obrigado, equipe. Tchau.